aqui. Beleza, então vamos dar sequência. Então, primeira aula, como eu falei, a gente falou da ética de conceitos mais básicos, para a gente entender o que é separar, que é uma questão que confunde muito a gente, né, o que é ética e o que é moral, e a aplicação, alguns pontos de aplicação, né, que a gente conversou na última aula, pelas os comentários e retornos que a gente teve aqui, não foram muitos, mas para eu perceber que vocês estão acompanhando e compreendendo bem. E aí eu falei que agora a gente iria trazer a ética para a organização, ou seja, há uma diferença entre a ética que eu tenho, que a gente tratou, que eu não falei da organização em si, para a ética na organização. Existe uma ética própria para a organização, para as empresas? Então a gente vai entender, vai falar sobre isso hoje. Então é interessante a gente compreender como isso veio para o mundo corporativo, né, administração e negócios. A partir da década de 60 e 70, principalmente nos Estados Unidos, quando filósofos trouxeram as contribuições de sua vida empresarial, aplicando os conceitos da ética à realidade dos negócios. Então, a ética, se vocês observarem, a gente pegar os livros que tratam de ética, a gente já acha hoje autores que falam de ética específica para negócio, muitos sites, depois eu vou deixar para vocês no portal, inclusive, alguns sites para vocês procurarem, algumas organizações que trabalham a ética voltada para os negócios das empresas. Mas se a gente for pegar ali na origem dela, a filosofia, não tem jeito de fugir disso, né? Então ela surge, como a gente falou na última aula, são conceitos filosóficos, não tem como fugir. O que aconteceu é que antes a gente entendia que havia um distanciamento entre esses conceitos e a empresa. É como se eu não tivesse que me preocupar com essas questões de entender, compreender a ética, não havia uma relação com a minha atividade dentro da empresa, dentro da organização, aquilo ali como se não fizesse sentido. Na verdade, não havia esse link, né, entre essas duas questões, né, gestão e ética, e a ética, como trabalhar essa relação. Aí, na década de 60 e 70, principalmente nos Estados Unidos, aí começa dentro do meio acadêmico, eles começam a trabalhar na formação de gestores da administração. Se vocês observarem, a década de 60 é quando a administração no Brasil se torna uma profissão regulamentada por lei. Década de 70 é quando a gente vê uma explosão aí da disputa por capital, um aumento depois do pós-guerra, onde acelera aí essa disputa, a competitividade fica maior nesse período, né? Há mais empresas participando, porque alguns países se reestruturaram, então entraram nesse meio. Se vocês observarem, a gente vê que ela aparece num período de uma movimentação interessante, onde a gente tem, inclusive, um envolvimento maior das organizações no que diz respeito à globalização, ou seja, empresas vendendo para mais partes do mundo. Que a gente vinha de uma situação onde houve uma guerra, que é uma grande ruptura, teve muitas economias devastadas, né? E depois as empresas foram se organizando, eles começam os países, né, dentro deles, as empresas, elas começam a atender principalmente internamente, uma ou outra consegue fazer esse atendimento ou expandir para fora do território. Então, o primeiro momento é voltada mesmo para atender as demandas internas, depois vai crescendo, com isso a competitividade aumenta, novas culturas, né, o choque com outras culturas, por isso que ganha força diante de um contexto como esse, num contexto onde há uma evolução na forma de gerenciar as empresas, de gerir as empresas. Surge, se a gente for pegar quanto ao ensino dela, de uma maneira que fique mais clara, assim, que realmente nesse período tratava-se de ética no mundo dos negócios de maneira formal, lá nas matrizes das faculdades. Então, década de 60 e 70. Aí no Brasil, olha como a gente tem um pequeno atraso aí, né? Eu não gosto muito dessa visão de a gente ficar também só tratando de forma depreciativa o Brasil. O Brasil é sempre pior, é sempre pior. Tem vários fatores que interferiram nesse processo, mas, infelizmente, a gente anda atrás de muitas mudanças, né? A gente anda sempre a um passo atrás, ou alguns atrás, né? Porque em 92, aí o Ministério da Educação e Cultura, né, o MEC, ele sugeriu que todos os cursos de administração em nível de graduação e pós-graduação incluíssem a disciplina. É uma sugestão, ou seja, não era obrigado. Hoje a gente vê que as DCNs, que são os documentos que direcionam o currículo, eles já falam de uma forma mais firme e de uma forma em que a instituição que não trabalha dentro da sua
da sua matriz de disciplinas, a ética, ela deixa de ser bem a parte do perfil do egresso. Lá, quando a gente tem os currículos, que é onde as faculdades usam como base para se direcionar, lá a gente já tem a ética fazendo parte, e não só da administração, né? A gente vê que a disciplina, ela está presente em praticamente todos os... É uma disciplina que a gente fala que é transversal, né? Ela passa por todos os cursos, principalmente aqueles cursos que a gente tem, até porque a gente precisa falar do código de ética, que é o caso da administração, de ciências contábeis, que é a enfermagem. Então, quando eu tenho um conselho, eu tenho lá o meu código de ética, e é como se fosse uma lei, eu estou falando lei, mas é a forma para explicar, né? Como se fosse uma lei que o conselho tem, uma forma que o conselho tem, para dizer o que ele espera em termos de comportamento ético, e descumprir aquilo ali, ele vai acarretar em sanções, em punições, penalidades, até a perda do registro. Ou seja, você não pode mais praticar essa atividade porque você feriu o nosso código de ética. Então, você perde seu registro, todo esse tempo que vocês passaram estudando, se for o caso, que não vai ser de ninguém aqui, é perdido. Ou seja, eu não posso mais atuar como profissional da área. Acabou do registro. Então, surge, como eu falei, começa como sugestão na década de 90, no início. Aí a gente vai ver aqui, olha só que interessante, é porque na década de 90, as demandas éticas crescem a partir da década de 90, advindas de preocupações de acionistas em relação a decisões internas dos administradores. O que acontece? Então, há uma pressão até externa, e o Brasil, como eu falei, leva um tempinho para se organizar e para acompanhar algumas tendências, mas há uma pressão externa até, porque essas empresas, as multinacionais, elas já começam a atuar em países como o Brasil, já estava aqui algumas há décadas, né, começam a se organizar, e já com esse conceito, trabalhando esse conceito há décadas, há muito tempo. Então, aí eles começam a perceber que para ser competitivo, se a gente pensar aqui em termos de acionistas, por exemplo, né, olha como é importante eu ter a tranquilidade que é uma empresa que possui um sistema de valores, e que esse sistema de valores, ele é bem trabalhado ali, ele é bem executado. Então, eu fico muito mais tranquilo para investir em empresas como essa, do que empresas que têm comportamentos que a gente são questionáveis do ponto de vista. Há uma cobrança externa das organizações, há uma pressão do mercado externo, aí eu já não falo só das organizações, é de todo esse mercado externo que a globalização acabou potencializando, né, favorecendo o fluxo de mercadorias pelo mundo, de capitais, de pessoas, e então isso acabou exercendo uma pressão. E olha, tem uma relação com o período que a gente teve como sugestão do MEC implementar nas matrizes a ética, década de 90. Então, já lá fora já é uma coisa que as empresas já estavam cobrando. E quando a empresa, a gente tem que trabalhar sempre essa relação. Eu tenho um ambiente, e esse ambiente, onde a gente está inserido, ele vai exercer uma influência, é o que a gente chama de fatores sistêmicos. Então, ele vai exercer uma influência, ele vai forçar com que a organização se adapte a esse ambiente, e a organização, para ela se adaptar ao ambiente, ela cobra do profissional, ela cobra da gente. Então, quando eu vou formar um profissional, quando a instituição vai formar, ela tem que pensar assim, o que vai ser demandado dele? Eu tenho lá as DCNs de cada curso, né, que são eu tenho ali a limitação em termos de currículo, o que eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que desenvolver, mas tenho liberdade. Ela não é tão grande, mas posso definir por alguns conteúdos. Mas há flexibilidade, sim. Então, é pequena, mas há. Então, o que a instituição faz? Ela se preocupa em adaptar esse egresso para atuar no ambiente que ele vai estar inserido, o que esse ambiente vai demandar dele. Então, ele se preocupa com o ambiente, porque sabe que a mudança não é a empresa que muda o ambiente, é o que altera a empresa, não é assim? A empresa, ela é muito fácil mudar a legislação. Eu sei de lobby, eu sei de pressão em cima de governantes, a gente sabe, mas não é uma coisa que é comum para todas as empresas, nem todas as empresas possuem esse poder para alterar assim, com tanta facilidade, elas vão se adaptando.
Aí alguns fatores não são nem fatores que são controlados pelo governo de um país, são fatores externos ainda ao país, que vamos pensar em termos de competitividade, tecnologia. Falando aqui, o que as pessoas vão consumir o tempo todo? Se a gente está em um mundo onde as mercadorias circulam com mais facilidade, todo mundo está vendo o que tem de bom, então isso foge um pouco do controle dos governantes. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Dá para ele trabalhar e colaborar com as organizações daqui, de dentro do país, para serem competitivas, mas são fatores externos. Quando a gente fala de fatores externos sistêmicos, a gente precisa se adaptar a eles. Então, olha aqui, há uma pressão nesse período, década de 90, então, com essa pressão, as empresas desse ambiente externo pressionam as empresas para se adaptar a essa demanda, essa necessidade, até mesmo para eu negociar com outros países, eu preciso ter ali uma estrutura e um código e um sistema de valores bem estabelecido e bem estruturado para eu conseguir manter boas relações. E eu espero que onde eu for, lá também haja essa condição. Porque aí eu não corro o risco de sofrer com calotes, por exemplo, ou ter grandes prejuízos por um comportamento antiético de uma empresa que eu fiz parceria em outro país, em outro ambiente. Com o passar do tempo, a globalização vai forçando o que essas demandas elas sejam comuns. Então, há uma demanda por um comportamento mais ético das organizações, então ele vai forçando que isso se torne comum, ou seja, não vai ficar limitado a um país. Eu vou forçando e fazendo de forma, isso vai sendo, claro que não é deliberado, não se reúne para isso, mas o próprio ambiente vai provocando isso. Eu vou forçando para que as organizações tenham e adquiram aquela condição ali, para elas conseguirem participar desse mercado, sobreviverem nesse mercado. A ética ela vai ganhando força a partir da década de 90. Então, a ética empresarial ela envolve a determinação da organização em cumprir os compromissos assumidos para com todos os envolvidos, de maneira que devem satisfazer algumas expectativas desse público diretamente, o que, na maioria das vezes, reflete no pensamento da sociedade como um todo e ampliam em muito o seu comportamento ético. Então, se a gente for olhar, olha só, a preocupação, a ética empresarial, ela há essa preocupação em atender essas demandas ou essa expectativa que há meio social de um comportamento em que essas organizações cumpram com seus compromissos, é o que eu falei, tanto na relação de empresa, como empresa com o cliente. Então, há essa expectativa. Hoje, a gente trabalha, a gente vê que os consumidores, eles são mais críticos. Acho que a gente já falou disso lá no empreendedorismo, mas vocês vão ouvir isso durante todo o curso, né? As pessoas são diferentes hoje, elas são mais críticas, as pessoas têm mais informações hoje. Não adianta eu achar que as pessoas possuem algumas limitações, meus clientes, e eu vou forçar uma situação ali e não vai funcionar dessa forma. Os mais críticos, eles reclamam mais, eles questionam mais, eles entendem mais do que estão consumindo e do que eles querem, as expectativas, né, eles cobram pela falta de atendimento, a gente tem as redes sociais, entre outras formas aí, que acabam amplificando toda essa insatisfação quando ela acontece e quando há ela, quando o cliente possui essa insatisfação. Então, se a gente observar, ele vai, com isso, vai forçando que a organização se preocupe ainda mais, né, com ela amplia ainda, tá vendo, seu comportamento, como o autor coloca aqui no final, ela amplia em muito o seu comportamento ético. Então, essa demanda por esse comportamento que se tornou mais comum. Atualmente, há um controle social, é o que eu acabei de falar, acaba sendo um controle social, né, do ambiente, e a sociedade está sendo influenciada por eventos que vêm de fora, as pessoas estão compreendendo melhor muitas coisas, ela não é influenciada só pelo que acontece aqui na região, não é influenciada só pelo que acontece no estado, nem só no país, ela é influenciada pelo que acontece fora das fronteiras, fora do país, o que acontece no mundo influencia a sociedade de alguma forma. Eu já dei esse exemplo também para vocês em outros momentos, mas é também interessante a gente repetir, porque vale para isso aqui, quando a gente fala desse controle social, dessa preocupação que é diferente hoje quanto à sociedade, essa preocupação da sociedade quanto ao que ela está consumindo, o que ela está procurando. Então, se vocês observarem o perfil das pessoas, olha como a gente adquiriu características
bem distintas do que a gente via no passado. Parecia mais um padrão no passado, não era? Talvez não, se a gente fosse observar em termos nacionais, não, mas regional, sim. Hoje não há um padrão, é difícil até perceber um padrão regional. As pessoas se vestem diferente. Você sai de Valadares, você vai para Ipatinga, você vai para outro estado, você percebe uma grande diferença na forma das pessoas se vestirem. Alimentar, há uma diferença tão grande. Eu vou lá para o Nordeste, uma região que recebe muito turista, né? Então eu vou lá para o Nordeste. Se eu se o tipo de alimento que é regional não me interessa, eu vou a um shopping, toda cidade média lá tem, e como o mesmo que eu como no shopping aqui de Valadares. E outras questões, até o gosto por algumas coisas, eles recebem, a gente acaba sendo influenciado. Então, quando o autor coloca aqui sobre a agressão, ele dá o exemplo da agressão ao meio ambiente. Então, as pessoas estão mais críticas, elas entendem que elas têm mais informações, são influenciadas por muitos eventos. Então, elas percebem que aquilo será que é bom para nós? Diferente do passado. Então, se a empresa está aqui gerando emprego, destruindo o meio ambiente, mas está gerando emprego, a gente não preocupa do que é a médio, longo prazo, então havia uma preocupação com aquele momento ali, não, tá trazendo renda, mesmo que algumas pessoas estão morrendo, adoecendo em razão da atividade dessa empresa, ou está acabando com o meio ambiente em torno aqui da região onde ela atua, mas ela está trazendo renda, as pessoas estão sobrevivendo, está resolvido, só isso interessa. Eles conseguem ampliar, a gente tem essa percepção, né, de que só aquilo ali não basta, eu preciso enxergar o todo, e a ética, ela passa muito por isso, na preocupação com algo que é maior, depois a gente vai ver aqui essa relação. Então, a ética, ela não é nada para o que é para mim, para o que é apenas para a minha família, então eu tenho que fazer sempre esse balancear, né? Tá, isso aqui me atende a mim, mas será que o que está vindo para mim, o que eu estou recebendo disso, não está prejudicando muitas pessoas ou mais pessoas? Se eu se a gente for olhar aqui na concepção que a gente trabalha de ética, eu estou tendo um comportamento antiético, eu não estou preocupado se vai a maior parte, desde que para mim esteja tudo bem, ótimo. Então, se a gente for pegar e fazer um histórico, mas se a gente parar para pensar, é porque o ambiente mudou. Ela não está as organizações não estão inseridas mais em ambientes onde há pouco senso crítico, onde há pouca percepção do que acontece fora daquele ambiente. Hoje as coisas são bem diferentes. Então, por isso, houve essa pressão e uma mudança que foi acelerando. Década de 90, a gente vê aí uma expansão considerável da necessidade de ter a ética dentro das organizações, trabalhar com a ética empresarial. Vocês vão ver, eu vou colocar para vocês lá no portal alguns institutos, algumas organizações que surgiram aqui no Brasil nesse período, que começaram a perceber a necessidade de discutir isso, porque muitas empresas não sabem nem por onde começar. Então, isso ganhou força, principalmente pela mudança do comportamento das pessoas e do ambiente como um todo, né, onde as organizações estão inseridas. Olha só como eu falei da questão do individualismo, né? Então, para Matos, a ética organizacional, o que ela significa? Não ao individualismo e aos seus subprodutos. Não ao egocentrismo e corporativismo. Olha o corporativismo aí. Aquelas organizações que você percebe que corporativismo latente em algumas situações, ele acaba esbarrando na questão ética, na ética organizacional. Às vezes favorecendo alguém ali dentro, em detrimento de uma outra pessoa que, se a gente fosse pensar, por exemplo, em uma promoção, o corporativismo acaba fazendo com que uma pessoa ganhe uma promoção por ser mais promover e não por uma avaliação de competência, por exemplo. Não ao autoritarismo e suas subdivisões em ilhas de poder, arquipélago organizacional. Ele é bem filosófico, né? Se a gente for olhar pelos termos utilizados por Marx, mas se vocês observarem, está sempre relacionado à questão de o individualismo, o grupo menor em detrimento de mais, a centralização do poder, totalitarismo organizacional, comportamento burocrático com comportamento burocrático, né? Não o totalitarismo emocional que se tornou com o paternalismo, né? Que se tornou, eu acabei de dar um exemplo, né?
que também está dentro ali do corporativismo, é comum em muitas organizações que não agem de forma profissional. Se vocês observarem muito do que o autor coloca aqui, e compararem, vocês vão observar que, com situações práticas, onde falta profissionalismo, a ética organizacional, ela é também mais, falta também a ética organizacional. Quando a gente trabalha em uma empresa que é gerida de forma mais profissional, a ética organizacional é mais comum, até porque os profissionais estudam, eles entendem o que deve ser feito, como deve ser feito, não que só o estudo em si vai mudar a cultura e a situação da organização. Eu estou dizendo que eles são preparados e possuem códigos de éticas para seguirem, tem um registro vinculado à necessidade de ter um comportamento questões. Então, a gente começa a se distanciar de alguma forma desses comportamentos que não são éticos, entender melhor o que não é correto. Então, a ética organizacional é mais presente em empresas com a condução profissional. Empresas que são amadoras, a gente percebe que ela está mais ausente. Alguns termos aqui são comuns para elas. Eu não estou fazendo uma relação onde a gente entenda que só em situações assim a gente vai, onde a empresa é profissional, a gente vai ter a ética organizacional. Não necessariamente. Depois a gente vai ver ali do sistema de valores. Eu posso ter pessoas que possuem, contribuem com o sistema de valor da empresa, que conduza de forma ética, mesmo não sendo uma pessoa com formação. A gente vai ver isso depois. Eu estou dizendo de algo que é comum e fácil da gente perceber, né? Então, vamos refletir um pouco antes de seguir. É possível, então, conduzir as atividades organizacionais de maneira ética e ainda assim alcançar níveis elevados de desempenho econômico? Então, alguns dizem assim, se não fizer isso no Brasil, o resultado, a empresa quebra. Se você não tiver um comportamento como esse, que é antiético, a empresa não consegue ter bons resultados. A questão, então, é possível conduzir atividades organizacionais de maneira ética e ainda assim alcançar níveis elevados de desempenho econômico? E aí, o que vocês acham? Ninguém vai querer participar, não? Ninguém vai querer um pontinho, não? Então, é possível. A gente trabalha, então eu não vou, como eu falei para vocês, não significa que eu tenho um único caminho para eu ter alcançar níveis elevados de desempenho. Eu não preciso ter só uma forma de agir para eu ter esses níveis elevados. Então, eu posso agir e conduzir as atividades de forma ética e ainda assim ter resultado. Porque muitas pessoas entendem a ética como algo burocrático, algo que, ah, é, eu posso sonegar aqui porque o governo vai usar mal o recurso. A ética, ela não trata a decisão dessa forma, né? Ela não vai tratar dessa maneira. Então, ela vai entender assim, não é porque o outro vai conduzir na ponta ou em outra parte de forma antiética que eu vou ter que ter um efeito em cadeia, né? Se quem está lá na ponta, quando recebeu o recurso, vai ser antiético, eu vou agindo dessa forma. Entre outras questões, né? Nas negociações, ao criar expectativa e não atender o cliente de forma intencional, o que a gente chama de cavilação, que depois a gente vai ver, né, que é aproveitar algumas situações de fraqueza do cliente para tirar dele algo, algum tipo de vantagem. Então, é possível, e é o que a gente trabalha para isso, é que os níveis elevados de desempenho econômico venham acompanhados de ethos organizacional, vem acompanhado da ética que a organização trabalha com ela. E uma segunda pergunta, e como as empresas devem trabalhar e organizar a ética? Alguém sabe me dizer? Como que eu vou trabalhar com a ética dentro da organização? Ela vai surgir de forma natural? Ou eu preciso seguir um caminho para que a organização tenha esse comportamento ético? Ou ela vai automaticamente se ajustar porque o mercado cobra isso dela e eu, como gestor, não preciso me preocupar com isso?
Eu preciso pensar nisso ou é natural? Precisa pensar, precisa dar treinamento para as pessoas, para os colaboradores, deixar bem claro qual que é a ética que a empresa precisa e quer seguir, na minha opinião. Muito bem, Marcos, é por aí mesmo. Mais um ponto para o Marcos, Janaína também, né? Eu acho que é possível, sim, da questão anterior, né? Porque o sistema é criado para dar certo. O que acontece É, que já tem acaba algumas sonegando, coisas, né, etc. É verdade. de algumas organizações, igual, por exemplo, se for uma clínica médica, um hospital, já tem coisas, né, do próprio cotidiano, né, algumas rotinas ali, pode, não pode, é dessa maneira que faz, não é dessa maneira, esse tipo de coisa. Só que tem coisa que é mais específica, então, tipo assim, o gestor, ou o empresário, ou o dono da empresa, quem que seja, tem que estar atento a isso, a dar um treinamento, a deixar bem claro que a empresa ali precisa seguir ou que quer seguir também, né? Alguma certa ética, alguma política, né, interna ali. Então, eu acho que tudo tem que ser conversado, tudo tem que deixar ser muito claro, porque para depois nenhum colaborador falar assim, eu não sabia. Eu nem sabia que isso existia. Entende? Aí só vai descobrir quando ou já cometeu, né, alguma coisa que ficou deselegante para a empresa. Então, eu acho que tem que deixar bem claro, conversar, dar treinamento, etc., como várias outras coisas na gestão de uma empresa. É por aí mesmo. Então, o que as organizações, a Isabela também falou da missão, dos valores, é por aí mesmo. Vocês estão no caminho certo, estão compreendendo bem, entendem bem. O que acontece? Eu preciso criar um sistema de valores. Né? A ética empresarial precisa criar o sistema. Ele não vai surgir de forma natural, né? Ele não vai surgir. Eu não. Se vão pensar assim, eu vou ter a seguinte atitude, ação, vou criar o seguinte procedimento. Eu vou selecionar pessoas baseado na questão da ética. Vou fazer alguns treinamentos, vou fazer algumas dinâmicas e vou contratar empresas especializadas para eu conseguir aí, filtrar o máximo e ter o maior número de pessoas com valores que são valores que vão contribuir com o ethos organizacional, com a ética dentro da organização. Mesmo eu fazendo isso, eu não vou conseguir, porque é muito difícil a gente conseguir identificar, apontar, né, classificar. Eu falei, a gente sabe da eticidade, mas não é tão simples identificar isso e perceber. Isso é ao longo do tempo, a partir das decisões, que a gente percebe o comportamento nas decisões, não é assim? Então, eu preciso avaliar muitas decisões para perceber se é uma pessoa que é mais ou menos ética, né? Eu tenho um comportamento mais ético, a ética está presente ali o tempo todo. Então, não seria também só trazer preocupantes, eu só vou trazer pessoas, porque, se for pensar assim, certamente as pessoas vão forjar de alguma maneira para se passarem por ética, se perceberem que essa é a forma de captar da empresa, de admitir da empresa. E da mesma forma, dentro ali eu tenho um sistema. Então, eu preciso criar um sistema de valores para a organização, e a partir desse sistema de valores que eu vou trabalhar essa questão da ética. Então, eu preciso envolver as pessoas, eu preciso treinar, eu preciso orientar. Então, vamos ver um pouquinho aqui dos conceitos, e aí a gente vai falar, vai aprofundar nesse sistema de valores, né? Para a gente ver como criar o ethos organizacional. É originado do latim valor, né? A qualidade pela qual nós escolhemos alguma coisa em detrimento de outra. Ou estimamos mais ou menos. Escolhas que se orientam pela experiência vivida pelo sujeito, pelas circunstâncias históricos sociais, pelas formas de produção, interesses, ideologias, compromissos políticos e éticos. Então, o valor. Se eu vou criar um sistema de valor para a empresa, eu preciso de pessoas que compartilhem aqueles valores de alguma forma. Eu posso trabalhar e desenvolver nas pessoas esse interesse pelos mesmos valores? Eu posso, mas olha como o valor, que é o que faz a pessoa escolher entre uma coisa e outra, olha como ele é constituído. É pela experiência que as pessoas têm. Então, eu vou pegar pessoas que estão vindo de situações totalmente diferentes, em vários aspectos, têm interesses diferentes, e eu preciso tentar desenvolver um padrão. Então, naturalmente, isso não vai funcionar. Se eu coloco essas pessoas que estão vindo de todos os lugares, com percepções diferentes do que deve e não deve fazer, e não criar um sistema claro
e eficiente, eu não vou conseguir estabelecer o ethos organizacional. Eu não vou conseguir pôr dentro da organização, ou trabalhar dentro da organização, a ética. Porque olha como as pessoas são influenciadas por questões históricas sociais, né, a forma de produção, interesses, questão ideológica, né, a forma que a pessoa enxerga determinadas situações, assuntos, ou algumas, a visão em relação a determinadas situações, né, compromissos políticos e éticos dessa pessoa. Então, eu tenho dentro da organização esse turbilhão de percepções diferentes em relação ao que é certo e errado, ao que deve e não deve fazer, se eu preciso me preocupar até com isso. Tem pessoas que nem o básico têm, né? Algumas pessoas não compreendem, misturam, como eu falei para vocês, a questão da moral, né? Ela parte sempre dos valores morais e age de forma restrita àquilo, ou seja, para mim é assim, tem que ser assim, e eu aprendi dessa forma, isso é certo, isso é errado. Então, ele tem pelo menos uma referência. Tem pessoas que não têm nem o básico, com ou pouquíssimos, né, valores morais, ou valores morais, ou, muitas vezes, valores distorcidos, como algumas pessoas dizem. Então, para eu criar padrões, olha como é difícil, a diferença entre as pessoas, até mesmo para apurar isso entre as pessoas, é muito complicado. Olha o que o Alencar diz nessa formação. Então, os valores sociais, eles fornecem os padrões de certo e errado. Aí as pessoas incorporam emocionalmente esses valores, né? Aqui, por meio da educação, formal, informal, a educação que eles recebem, seja, isso pode vir por meio de uma experiência religiosa que ele tem, da religião, pode vir por meio da própria escola onde ele estuda. Muitas vezes a gente atribui isso sempre, direcione sempre para a família, né, do que ele aprendeu na família, mas a gente vai ver que, se a gente for pensar ali no desenvolvimento humano, a gente recebe essa influência, mas a gente tem contato externo. A gente é influenciado também por questões externas. Então, eu não consigo definir, criar um padrão único saindo da mesma família e as pessoas vão para caminhos diferentes, vão continuar tendo comportamentos exatamente iguais em relação a algumas questões. É claro que eles vão ter alguns padrões de valores morais que serão comuns pelo resto da vida deles, mas algumas coisas vão se distorcendo com o tempo. Então, a pessoa ela vai incorporar esses padrões, esses que vêm por meio, como eu falei, da educação, seja familiar, na casa, seja na religião, religiosa, ou até mesmo no meio, no trabalho, quando a pessoa acessa, ele pode aprender, dependendo do que ele viveu até ali, né, ele pode criar desenvolver alguns valores, e aí ele vai incorporar, então eles vão registrar isso, que vai ser a referência que ele vai usar para decidir. Então, essa incorporação, sob a interpretação da razão, ela assume a forma da decisão ética. Olha, ele tem ali vamos dizer assim, o acervo dele, né, do que ele entende, do que é certo e errado, que ele aprendeu ao longo da vida dele, e quando ele for tomar uma decisão, nesse processo, ali no acervo, o que ele tem ali armazenado, e vai tomar a decisão dele. Então, baseado nessas experiências, como o autor disse anteriormente. Então, teria como eu ter um padrão sem trabalhar aí na empresa? Não. Então, olha o que eu vou encontrar dentro da empresa. Pessoas que vêm com com os valores morais desenvolvidos em ambientes totalmente diferentes, ou muito diferentes. Alguns talvez compartilhem alguns pontos ou outros, mas eu tenho pessoas em condições muito diferentes quando eu penso na decisão ética, em condições mesmo de decidir. Ele foi ao longo do tempo aprendendo. Então, às vezes você vê uma pessoa que tem um comportamento e alguns valores, a gente questiona, mas é o que acabou sendo incorporado ao longo do tempo nele. Provavelmente, se outras pessoas vivessem exatamente o que é praticamente impossível, mas se vivesse exatamente o que ele viveu, tivesse exatamente todas as experiências que ele teve, ele teria um comportamento similar, provavelmente teria similar. Aí a gente tem algumas questões éticas que a gente não vai, filosóficas, que a gente discutir, que não é o caso. A gente só está falando de como é o processo. Então, aí eu recebo essas pessoas que estão vindo de diversas partes, com vários padrões em termos de valores diferentes, e eu preciso trabalhar, ajustar elas ao que eu entendo, que a empresa entende. O que a empresa entende não vai vir também de pessoas. Então, eu preciso de pessoas que tenham muito claro, ou seja, por isso que eu falei da questão profissional, porque normalmente a gente na academia discute melhor isso. A gente vai
falar de, como eu falo, dos padrões, a gente vai ficar discutindo, a gente chama de juízo de valor, né? Eu acho que isso é o certo, eu acho que a gente não esgota essa discussão, não. Então, a gente abre mão dessa visão e tenta chegar em um ponto comum. Então, na academia, de outra forma, quando eu faço isso, eu aprendo de uma maneira formal, talvez até mesmo na família eu tenho uma experiência que colabora nesse sentido, né, da criação de um sistema de valor ético que vai colaborar quando eu tiver minha experiência junto à empresa, dentro da empresa. Então, para as pessoas do processo decisório que vão trabalhar no desenvolvimento do sistema de valores, elas precisam também de um padrão que é o que vai ser replicado, que é o que a gente vai tentar fazer com que as pessoas alcancem, para que ele seja o comportamento da empresa. Ou seja, quando a pessoa for tomar uma decisão, aquele é o sistema de valores da empresa. Então, o sistema de valores da empresa ele é complexo. Ele passa lá no processo de admissão. É por isso que a gente fala assim, às vezes, cuidado com o que você posta nas redes sociais, cuidado com o que você fala, cuidado porque uma empresa, ela sabe que, olha, fulano é um profissional muito competente, mas quando eu pego e avalio, mesmo que de uma forma mais superficial, os seus valores morais, eu encontro uma dificuldade em absorver ele, levando em conta os valores, o sistema de valor que a empresa tem. Eu vou ter muitos conflitos aqui, porque a forma que ele enxerga determinadas situações, elas são conflituosas quando eu levo em conta o padrão que a organização trabalha. Então, muitas empresas, elas já no processo de admissão, elas iniciam esse sistema, o trabalho do sistema. Então, eu já penso ali de uma forma conseguir filtrar para eu ter o mínimo que eu preciso para trabalhar com ele. Aí depois eu tenho dentro da empresa os trabalhos que são institucionais, constantes, por meio, como o Marcos citou, treinamento, orientação. Eu não tenho como fazer com que uma pessoa entenda os valores da empresa sem eu apresentar para ela o que a empresa entende como seus valores, o que são os seus valores, como ela entende que você deve se portar lá dentro dela. Eu tenho que dizer, a empresa espera isso, a empresa, ela não aceita de forma alguma discriminação, de nenhum tipo. Então, se você é uma pessoa que tem esse costume, se você tem isso com você, você vai ter um problema aqui dentro, porque aqui a gente não aceita de forma alguma. O nosso público, nós não temos limitações, não discriminamos de forma alguma. Então, eu preciso demonstrar isso e trabalhar isso para que a pessoa, ela se interessada, né, busque essa melhoria pensando nos valores da empresa, para ela se ajustar a ele. E aí a gente, como eu falei, são registros que às vezes vêm de uma vida inteira da pessoa. Será que eu vou conseguir trabalhar? Por isso que a empresa tem essa preocupação. Ali no processo de seleção, os profissionais da área sabem que tem questão que eu não vou conseguir mudar com facilidade. Será que o investimento nessa pessoa compensa? O que eu vou ter de problema ao longo do tempo aqui, até que eu consiga fazer com que ela absorva os valores, os padrões de valores da organização. Olha como o sistema é complexo. Eu vou lá na entrada, no processamento dia a dia, e depois eu vou trabalhar... Oi. Quando a empresa fala de missão e de valores, entra aqui também? Em treinamento, esse tipo de coisa? Ou não? Ô Marcos, a missão da empresa tem relação. A missão da empresa, ela é o que a empresa, como ela tem uma relação com a sociedade, o que a empresa, qual que é a sua missão, principalmente diante da sociedade. Então, eu já esbarro nas questões éticas e eu esbarro no meu sistema de valores. Para eu cumprir a missão da empresa, eu dependo do sistema de valores, sim. A missão, se vocês observarem, missões bem elaboradas, pega empresas maiores, vocês vão ver que ela tem sempre uma relação na contribuição do negócio com a sociedade, de alguma forma. A minha missão é formar cidadãos que possam contribuir com o desenvolvimento regional. Então, o que eu faço contribui com a sociedade. Eu vou ter o lucro no final, mas durante esse processo, até eu chegar ao lucro, eu vou contribuir também com a sociedade de alguma forma. Então, a missão da empresa, ela se relaciona, assim, com os valores diretamente. Os valores, quando a gente fala de valores, depois a gente vai ver isso em mais detalhes, mas aí é exatamente uma forma, uma maneira formal de dizer o que a empresa acredita.
os valores, quando você fala, quais são os valores da empresa, que eu vou ler lá que a gente chama de diretrizes estratégicas, missão, visão, valores, os valores é como se fosse um resumo do que a empresa trabalha no seu sistema de valores. Ou seja, eu estou comunicando com todo o público, então eu não vou pegar uma cartilha, uma estrutura que eu tenho ali, instruções normativas voltadas para valores, e vou apresentar para todo mundo, que é complexo. Mas eu crio ali como se fosse um resumo. Quais são os valores da empresa? Eu ponho ali os principais, é a base. Então, aquilo é como se fosse um extrato do sistema de valores. Missão, eu dependo do sistema de valores para executar. Valores que você vê lá nas empresas, que vocês podem perceber nas empresas, né? Quando você vê lá na empresa, é um extrato do sistema de valores que a empresa possui. Com o meu sistema de valores, eu espero produzir aquilo ali. Relações éticas. Infelizmente, a gente vê muito esses termos que, se a gente fosse parar para pensar, né, se a gente fosse pensar bem, era uma obrigação, né? É uma obrigação de toda empresa, mas ela vai colocar lá. Se eu tenho como valor ter sempre um tratamento respeitoso com o cliente, então faz parte, o meu sistema de valor tem que produzir isso. O sistema da empresa, ele precisa produzir isso. O respeito ao cliente, se está lá no papel. O que, infelizmente, acontece é que muitas empresas não conseguem institucionalizar isso. É por isso que a gente vê essa situação que parece estar no papel, mas a gente não vê na prática. O sistema ele não é tão simples não basta eu relacionar alguns valores e falar que eu vou trabalhar aquilo ali. E vai funcionar, tem esses 4, 5 valores aqui, eu vou fazer um treinamento e apresento isso aqui para os funcionários. É um sistema complexo. Então, como que eu vou trabalhar a ética dentro da organização? Por meio desse sistema, que ele é complexo. Ele não é um sistema que se baseia numa lista de valores que a gente não sabe, muitas vezes, nem quem elaborou aquilo, né? Se é só para pôr no quadro e pregar em alguns lugares, ou se realmente aquilo ali funciona de fato. Ele é o extrato. Ou seja, se o sistema é bom, ele vai produzir aquilo ali. Então, quando o cara for fazer um orçamento e é uma empresa que o sistema de valores é bom, ele vai pegar o meu equipamento. Então, se ele preza pela a honestidade, que, como eu falei, eu entendo que deveria ser obrigação, que deve ser uma obrigação eu ter honestidade nas relações, mas a gente olha, eu prezo por sempre ter uma postura honesta diante da prestação de serviço. Aí eu vou e levo meu notebook para consertar. Aí é uma coisa muito simples. Se o sistema funciona bem, eu não preciso de um supervisor para falar para o cara, não, peraí, você não trocou isso, não. Você não mexeu nisso, não. Foi muito simples, isso aí o custo que você fez é R$10, independente se você recebe comissão ou não, custa isso. Se eu tenho um sistema que funciona bem, a pessoa lá na ponta, ela vai agir assim. Na hora que a pessoa for atender, ela vai agir de forma correta e vai espelhar aqueles valores que a empresa preza por eles. Então, olha como o sistema é complexo. A entrada, dentro da organização, aí os valores que a gente vê nas empresas é um extrato que está ali dentro, né? Que eu trabalho sim. E aí eu tenho essa preocupação também aí externo, né? Como que as pessoas vão sair? Tem empresa, a gente vai ver depois esse tópico mais adiante, vai trabalhar de forma específica, né? Tem empresas constituem setores para isso, né? Grandes empresas. Principalmente, não sei se vocês observaram, né? Agora está na moda compliance, né? Virou moda. Então, a empresa não possui um sistema de valores, um bom sistema de valores éticos, e aí o que acontece? Essa empresa, ela se vê em alguns desvios e depois ela quer compensar. Uma das primeiras coisas vamos criar um setor de compliance, vamos contratar uma empresa para implementar, para que a empresa avalie o comportamento nosso comportamento, que seja uma avaliação externa, isenta. Aí vem aquele monte de ação que deveria fazer parte da organização desde o início. É muito comum quando a gente vê nesses escândalos que vocês certamente acompanham também, né? Lamentavelmente a gente vê aí quase que toda semana praticamente a gente vê alguma coisa, até numa situação como a gente está vivendo agora. Aí se vocês observarem, quando é uma empresa grande, que tem estrutura e é mais, já é mais robusta, já é mais tradicional, ela briga pela manutenção. Outras não, a pessoa constitui empresa para dar prejuízo mesmo. Aí ela não vai, depois de um escândalo, ele não vai criar um setor para trabalhar essa questão, um sistema de valores. Depois do escândalo, ele vai fechar ela, vai tentar abrir outro em nome de outra pessoa e vai seguir essa vida
que normalmente tende de dar prejuízo na sociedade, ou seja, comportamento totalmente antiético, né? Então, o que acontece devido a essa falta de sistemas de valores, devido a essa falta do ethos, que a gente chama de ethos organizacional, falei na primeira aula do ethos, que a gente carrega conosco, né, e não dentro da organização. Então, o que acontece? Aí o material que eu vou disponibilizar para vocês tem alguns exemplos que se tornaram públicos, né? Então, não é novidade, vai estar lá, vocês vão ver o que aconteceu com muitas empresas multinacionais, né, quanto à questão de desvios éticos, né? Então, devido a isso, lá na década como eu falei, 60, 70, as empresas começaram a se preocupar mais e depois de 90, década de 90, dá um retorno para esse público externo, principalmente, para mostrar que ela não é aquilo que o tempo todo, né, as empresas não são como as pessoas enxergaram por muito tempo. No passado, a empresa era vista, inclusive, isso criou inúmeros desdobramentos, não faz parte da disciplina, né, mas aquela relação entre empresa e empregado, empresa e cliente, como ela tem o poder econômico, ela explora, ela abusa, isso criou uma imagem muito ruim de empresa. Então, quando a gente fala assim, o que você faz? Aí o cara, eu sou empresário. Aí a gente, culturalmente, peraí, isso é bom ou ruim ser empresário? O que eu vejo mais de quem é empresário? São mais situações favoráveis ou não? Quando são empresas que elas têm bons sistemas, tem um sistema bem estruturado de valores, tem o ethos presente, organizacional, ela tem uma missão e ela executa ela, aí as pessoas já começam a enxergar de outra forma nessa empresa. Mas a gente, de modo geral, culturalmente, as empresas, elas são vistas muitas vezes de forma em que ali, como o autor coloca aqui, né, ali a ganância, a preocupação só em lucrar, a desonestidade. Às vezes, mesmo a empresa agindo de forma correta, a gente percebe situações, a visão de pessoas nesse sentido. Generalizando, né? Então, devido a um comportamento, ela está explorando, está sendo desonesta. Então, a empresa precisa fazer muito mais para que seja percebido como uma empresa séria devido a esse ambiente que a gente vê hoje. Ou seja, o que você faz? Quando a pessoa fala, eu trabalho com gestão, com organização, sou administrador. O profissional, ainda bem que nós temos nosso conselho, tem código de ética, então a gente consegue desvincular. Então, eu sempre que me pergunto, minha profissão, depois a gente vai falar disso também de profissão, qual que é a sua profissão? Eu sou administrador e professor, são duas profissões que eu tenho. Eu falo sempre disso, independente da função, que é diferente, ou da ocupação, que é diferente. E até eu falo, a gente precisa trabalhar isso, há um peso, é diferente a gente tratar como, às vezes, a ocupação. Então, a profissão é o que eu tenho registro para trabalhar e que eu estou vinculado, eu tenho ali um código para seguir, eu tenho uma preocupação, ela traz mais, ela pode melhorar o ambiente. Infelizmente, muitas organizações, elas não buscam trabalhar a gestão junto à profissional. O meu risco é menor quando eu tenho os profissionais, porque ele está vinculado a outras questões, ele não vai agir ali de qualquer forma. Quando eu tenho algo que as pessoas que estão conduzindo não são profissionais, as pessoas não têm nenhum vínculo e já são pessoas com valores questionáveis ou com uma postura ética questionável, ali eu já começo a ter problemas e não que eu possa generalizar, mas eu consigo, com a profissão, trazer uma visão um pouco diferente. Mas no passado era ainda pior, né, quando a gente falava das organizações. Então, o proprietário de uma organização, ele era sempre visto como uma pessoa que está ali para explorar o trabalhador, para lucrar a qualquer custo, ele é desonesto, ele é um comerciante, não sei se vocês já viram isso, né, o cara tem lábia, é tipo do comerciante, né, lá do Oriente Médio, eles tratam de outra forma, mas se você não cuidar, eu não estou taxando o povo, estou falando de uma visão que é juízo de valor de algumas pessoas, estou dizendo que as pessoas dessa região são assim, não. Então, às vezes, a gente tem essa visão, o bom vendedor é o que vende independente de qualquer coisa, ele vai enganar, o cara ali vende
ele é bom demais, ele vende areia no deserto, ele vende gelo, não sei aonde, ele vende, é como se ele engana e faz a pessoa levar. Bom, a gente acaba, diante dessas experiências que a gente percebe, tendo essa visão quanto a negócio. Então, negócio é um ambiente da ganância, lucratividade limitada, desonestidade, onde há falta de empatia com as pessoas. Então, estamos todos nas organizações, a gestão está presente em tudo. A gente não pode generalizar, e a gente trabalha a ética dentro das profissões, como aqui na administração, é para isso mesmo, para mudar, para a gente tirar um pouco para acabar, se possível, com essa visão. Então, o descrédito atribuído às empresas de que elas não agem de forma ética tem relação direta com as orientações inspiradas em valores econômicos. É a discussão ideológica, a gente não vai entrar nela, né? Mas tem essa visão. Ou seja, o detentor do poder econômico, ele não é honesto, simplesmente por ser detentor do poder econômico. E não podemos generalizar, né? Como eu falei para vocês. Então, e aí uma outra questão, né? Nem sempre a empresa que age de forma, que tem essa postura, né, antiética, que não tem um sistema de valores bem estruturado e que trabalha o desenvolvimento ético organizacional para que as pessoas dentro da organização tenham um comportamento ético, nem sempre eles vão pagar caro por isso, infelizmente. Aí é o que acaba incentivando quem tem esse tipo de comportamento, né? Ele acaba, nem sempre, como o autor coloca, nem sempre vai ser prejuízo, problema causado por negligenciar a questão de valores, vai trazer o fim dessa organização, vai acabar com a organização. Muitas vezes vai dar prejuízo aqui, vai seguindo, mais à frente vai dar mais prejuízo. Agora, se a gente pensar assim, a gente tem que enxergar a empresa de uma forma mais profissional, pensar no desenvolvimento dos sistemas de valores dentro dessas organizações, para que a gente possa ter empresas que as pessoas percebam de outra forma. E isso se torna até um diferencial competitivo. Vamos pensar assim, se as pessoas podem pagar, mesmo que eu tenha um valor um pouco maior, se a pessoa pode pagar, ela não é tão sensível a preço, ela sabe que a relação com a empresa, com essa empresa que eu conduzo, é uma relação que ela pode confiar. Então, o que é o diferencial competitivo? É aquele fator que vai fazer a pessoa consumir o seu produto ou serviço. É o fator sistema de valores bem estruturado e o ethos organizacional, ele é um fator, ele é um diferencial competitivo? Ele é um fator que pode fazer com que a pessoa escolha o seu serviço? Sim. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se alguém atua na área mecânica. A pessoa fala assim, mas aí você leva, não, mas depois da garantia X, você leva em qualquer lugar, fica gastando com o concessionário, com a empresa, com a pessoa que é autorizada, não, porque ele é assim, é assado. Mas se é uma empresa, ou se mesmo que seja uma outra, não seja a marca ali específica, mas se é uma empresa que você pode confiar, falando de mecânica, um exemplo que eu estou dando prático aqui, eu prefiro pagar um pouco mais e ter a tranquilidade que vão fazer o que realmente precisa ser feito e que eu não vou ter, eu posso pegar o veículo e sair com eles sem me preocupar tanto com a questão, principalmente da segurança, né, porque eu sei que foi feito o que precisa ser feito, eu tenho essa tranquilidade. A gente, se pode, muitas pessoas percebem isso como um diferencial competitivo. Essa empresa, ela cobra um pouquinho mais, mas eu prefiro pagar para ela. Aquele mecânico, o cara, você gastou 1.000 ali, você ia gastar 100 com ele, mas eu prefiro gastar os 1.000 aqui e ter essa tranquilidade. Então, é um diferencial competitivo. Mais uma pergunta aí. Mas o que leva as organizações a essas irregularidades? Aí o próprio autor já traz a resposta. Uma das respostas, né? Muitas vezes a competitividade ela é gerada pela concorrência acirrada, globalizada. Então, nesse ambiente de competitividade, muitas empresas elas acabam agindo de forma irregular para conseguir se manter, para conseguir ganhar espaço no mercado, né? Então, ela consegue, às vezes, ali de forma... ela consegue obter resultados melhores, às vezes eu tenho uma empresa que cumpre com todas as suas obrigações legais, tributárias principalmente, a outra não. Então, a margem o retorno que ela tem, apesar de não estar registrada, ele é muito maior, né? Ela não cumpre com as obrigações legais que ela tem, então, muitas vezes, ela consegue sobreviver, ser mais competitivo, colocar um produto com preço muito abaixo do mercado, que as outras empresas não entendem como isso é feito, né?
e não significa que preço baixo esteja vinculado sempre à irregularidade. Estou dando um exemplo aqui, como exemplo. Eu posso ter um preço baixo por gerir bem o negócio e conseguir uma estrutura interessante de custos, mas é muito comum a gente ver isso, né? A pessoa conseguir praticar um preço no mercado devido a irregularidades, a forma de agir, a falta de ética na organização. A gente vê até assumir compromissos que não podem cumprir para ter aquela garantia ali, não está preocupado se vai conseguir entregar ou não. Eu quero a garantia desse recurso, eu aceito, eu pego, mesmo não tendo condição. Outras pessoas, outras organizações, você vê que tem uma postura mais ética nesse sentido. Olha, eu não tenho condições técnicas para fazer isso, eu não tenho recurso para te atender, infelizmente eu não vou poder pegar, porque senão eu vou te enrolar, eu vou fazer uma coisa que não vai trazer segurança para vocês. E esse é um comportamento que às vezes faz a gente deixar de ter um negócio, porém é o comportamento correto, né? É o que a gente deve seguir. Deixa eu ver aqui como que a gente está nos chats, né? Ô, pessoal, então, quanto a conteúdo, se vocês quiserem participar, né? Podem começar aí com as perguntas, contribuições, né? A falta de ética pode prejudicar a imagem da empresa no mercado e também para a sociedade, né? É verdade, né? Como eu falei, a sociedade é mais crítica. Quando tem um escândalo, para a gente tem um valor da marca, né? Para reconstruir e para construir. Então, se você vai... se a empresa é manchada por uma questão relacionada à ética, é complicadíssimo. A gente vê algumas situações aí. Quando a gente fala cita algumas empresas aí, a gente já vincula escândalos. A gente fala principalmente essas que teve relações desonestas com o Estado, né? Quando a gente fala do nome dessas empresas, a gente já liga a algo que não é confiável. Se eu perguntar para vocês assim, você entregaria essa pessoa que está aparecendo aí nos noticiários o tempo todo, você deixaria com ela o seu cartão e senha? Você confia? Você acha que é uma pessoa que, sim, JBS, né? Mesmo há bons produtos, algumas pessoas discutem, falam nesse sentido, não, mas é uma empresa assim, assim, mas a gente já vincula o pior. Então, olha o que ela perdeu em valor de marca, né? Continua tendo grandes negócios, a gente sabe, como eu falei, não significa que ela envolvida em escândalos vai necessariamente deixar de existir. Mas a gente, quando olha, às vezes até, não sei se, vamos falar de uma visão um pouco mais do dia a dia simplista, né? Às vezes, quando você vai a um supermercado, quando você vê ali a marca X está com valor muito baixo. Por que será que essa picanha está nesse preço? É da marca X. Aí você já vinculou lá, tem uma coisa de errado aí. O que será que tem de errado? Às vezes não tem, mas ela criou uma imagem que você acaba vinculando, não tem jeito. Isabel, né? Aprende em casa os primeiros valores, a empresa, na hora da contratação, ela tem que deixar claro, até mesmo para saber se o colaborador compartilha os mesmos valores, é isso mesmo. A gente tem normalmente, no processo de seleção, essas preocupações quando é uma empresa organizada, né, para fazer esse filtro. Depois a gente tem também o que a gente chama de treinamentos institucionais, para institucionalizar, para tornar comum a todos o que a empresa acredita, o que ela precisa, que ela quer que a gente siga, principalmente em termos de valores. E se a gente for pegar, for pensar assim na estrutura de aprendizagem nossa, o primeiro contato é família. Então, você tem na primeira infância família, segunda infância família, depois você já começa a ter o contato com escola, aí eu começo a receber alguma influência, aí eu tenho contato hoje, a internet, ela vai acabar influenciando de alguma forma. Tem autores que dizem que até a cor que a gente gosta, a gente aprendeu de alguma forma a gostar dela. Tem autor que trabalha nesse sentido. Eu já li algo falando disso. Até a cor que você escolhe, você foi influenciado de alguma forma durante a sua formação. Aí, realmente, a família é o primeiro contato. Então, ali você vai receber as primeiras informações relacionadas, ou as primeiras orientações, né, relacionadas a questões de valores. Tende a ser, não posso generalizar, né, mas tende a ser aquilo que já vem sendo replicado, né, de forma cultural. Aí a família vai replicando aquilo que ela entende os valores corretos, a base começa realmente. Como eu falei para vocês, mesmo que a gente estude, discute tudo isso, a gente tem uma base de valores morais que
entende melhor uma coisa, entende melhor outra, mas você vai carregando de alguma forma, né? Eu não tenho como excluir isso. E é um processo assim mesmo, você vai iniciar absorvendo algumas questões e se formando ali na base, depois a gente vai absorvendo e adicionando ao longo do tempo. Aqui na faculdade é um ambiente que a gente recebe e influencia de alguma forma nos nossos valores morais, né? A faculdade, na formação do egresso, a disciplina é para isso, é para contribuir, para reforçar, talvez, alguns já possuem, para ampliar, para criar em alguns, né, alguma percepção de valores, e é por aí mesmo, é assim que funciona. A base, por isso que a gente tem sempre essa discussão, né, da questão familiar. Não podemos também generalizar, assim, a pessoa que foi exposta a isso, todas essas pessoas serão da mesma forma, não necessariamente porque ela pode receber outras influências. Dificilmente, como alguns autores dizem, mesmo sendo irmãos, vão trilhar exatamente o mesmo caminho. Isso é quase impossível, né? Também na Ruth, né, isso não acontece no futebol. Quanto mais escândalos, mais ibope, consequentemente mais dinheiro, infelizmente, né? A gente viu aqui em Minas a questão do Cruzeiro, né, que a gente viu escândalos em uma situação, a falta de ética, porque os clubes, eles possuem lá seus códigos de ética, mas eles, por não terem algumas obrigações no Brasil, são clubes, não são empresas. Então, eles acabam tendo pessoas ali dentro, e isso aí é o que aconteceu comum, mas eu acredito que se revirarem aí, vai ser uma coisa ainda pior para a maioria, não vou generalizar não, mas são comportamentos que, infelizmente, se você vê as práticas que se tornaram públicas aí em termos de clubes, né, a gente vê que provavelmente aconteceu em outros, não é particularidade de um ou de outro, não, isso deve ser quase que generalizado, né, infelizmente, eu falei, às vezes a liberdade que eles possuem para conduzir algumas coisas, também, Flamengo, né, eu estou citando o nome que daqui a pouco a gente arruma confusão, né, também, como eu falei, Ruth e colegas, eu acredito que se mexer aí, vai ser uma coisa generalizada, assim, dificilmente vai escapar até pela liberdade que eles têm, eles criam os estatutos, eles manipulam, são as mesmas pessoas há décadas, isso não é saudável para esse processo, criar um sistema de valores, ele tem que ser discutido, ele tem que ser, você vê que eles não possuem, né, os clubes brasileiros. Ô, Walter. Oi. Eu citei o Flamengo, não por causa de corrupção e tal, mas por causa do episódio do incêndio, né? Ficou naquilo mesmo, ninguém ouviu mais falar a respeito, ninguém sabe nem se investigou, o que aconteceu, ficou o incêndio que morreram garotos e ficou por isso mesmo. Mas é o que eu disse, né? Eu entendi. Realmente não vinculei a esse evento específico, que foi talvez um dos piores da história do time, né? Mas o que acontece? Eles possuem muita liberdade por ser clube, então acaba tendo margem para esses comportamentos, porque eles não são acompanhados como muitas vezes as empresas são, exceto quando ganha uma repercussão. Isso é o que a gente sabe, é o que a gente conhece, né? É isso que eu estou dizendo, o que vem à tona, mas e o que não vem? E quantos desvios de várias formas acontecem, prejuízos para pessoas, para famílias inteiras, e entre outras questões. Então, é uma organização, e a gente pode olhar da seguinte forma, quando eu falo, a gente está falando de ética organizacional, para organizações, um clube é uma organização, uma faculdade é uma organização, uma igreja é uma organização, então eu estou falando a necessidade de ter a ética, onde eu tenho pessoas, recursos e preciso gerir, por isso que a gente não faz mais um curso de administração de empresas, é só administração, vocês não são preparados para administrar apenas um tipo de organização, não. A gente trabalha para administrar qualquer tipo de organização, né? Mas é uma questão que realmente foi bem colocada pela Ruth aí, até porque está mais recente, né? Pessoal, se mais alguém quiser fazer uma colocação, a gente vai seguir com a ética organizacional, então a aula de hoje me dediquei a falar da evolução, como chegou até as organizações, do sistema de valores, depois a gente vai ver detalhes desse sistema de valores. A gente vai ver a fragmentação dele ali por setores, entre outras formas de executá-lo, né? Esse sistema, ele é bem complexo,
Então, a gente vai trabalhar em várias relações dentro da organização. Como desenvolver isso em uma organização? A organização, só para concluir, ela precisa desenvolver o ethos dentro dela. Eu carrego comigo, eu tenho o ethos, ou a presença da ética. A organização precisa ter a presença da ética também. Vamos pensar na relação ali jurídica, né? Pessoa física, pessoa jurídica. É uma pessoa também que precisa do ethos para ela manter boas relações, como eu preciso do ethos para eu manter boas relações. Na empresa eu chamo de ethos organizacional. Como ele é organizacional, é algo maior que tem mais pessoas envolvidas. O que eu carrego comigo, eu levo de forma individualizada, né? Agora, da empresa, não, eu preciso trabalhar muito mais complexo, né? O meu ethos é comigo, eu com a minha pessoa. Então, não é, eu não tenho, diferente da empresa, olha como é complexo eu trabalhar o ethos da organização, tendo pessoas vindas de todas as partes, com todos os sistemas, com todas as influências que a gente recebe. Mesmo sendo no mesmo país, mesmo estado, mesma cidade, a gente recebe, as pessoas recebem influências diferentes, né? Mais participações, podemos encerrar por hoje. Olha como melhorou, foi só criar um ranking, né? Pessoal, então, se não tem mais participação, vocês não tem mais nenhuma questão, acredito que ficou claro, então a gente vai seguir falando da ética organizacional, depois... E depois pode falar, Fernando, talvez não. Ou pode digitar aí, se preferir. Ah, sim, já fui orientado, se eu não me engano, a Amanda. Vou corrigir, tá? Mas obrigado. De qualquer forma, obrigado também. Então tá, né, Isabela, sextou. Vamos terminar nossa sexta agora, vamos descansar, né? Eu vou lá corrigir o link e a gente então se vê na próxima aula. Encerrar aqui a gravação. E a gente vai seguir, como eu falei para vocês, depois da ética organizacional, a gente desce para a profissão. A gente vai falar um pouquinho da